Capítulo 23, Tensões e conflitos. O mundo está mudando. Quase um ano havia se passado desde o baile de inverno e tudo seguiu como sempre para Arthur, mas nesse tempo a tensão entre os elfos e os demônios tinha aumentado, a paz que havia sido mantida por mais de 150 anos foi quebrada e alguns conflitos estavam acontecendo na fronteira entre esses povos. Udir, como o grande protetor da floresta dos elfos, foi convidado para participar de uma reunião no parlamento élfico. Udir, mesmo detestando assuntos políticos, decidiu participar, já que o mesmo precisou interferir nesse conflito há 2 meses atrás quando o atual Lorde Demônio da Inveja atacou pessoalmente a floresta e Udir teve que contra-atacar pessoalmente. A batalha não durou muito e em poucos minutos o Lorde Demônio recuou. Sem o objetivo de prolongar a luta, Udir apenas o deixou ir. Atualmente, Udir, Arthur, Lutes e Átila estão entrando no Castelo Real para participarem da reunião. Ao entrarem, eles foram acompanhados para a sala de reuniões e ao entrarem viram que todos estavam presentes. Alderic Lumiere, líder da família da espada, Isolda Astrala, líder da família dos magos, Cedrico Gaum, mestre da guilda dos comerciantes, Elisângelo Nariz, líder da família sábia, Tibalt Ventalume, líder da família do arco e pai de Lutz, Serafina Melod, mestre da guilda dos aventureiros, Mila Folharei, líder da família da lança, Elara, a princesa herdeira dos elfos brancos, e, por fim, o rei e a rainha, Elidse Likir. A atmosfera na sala estava tensa, e os elfos reunidos eram sérios, conscientes dos problemas crescentes entre as raças e das decisões que devem tomar para garantir a segurança de sua terra. A voz do rei ecoou na sala, rompendo o silêncio. Estamos aqui hoje para discutir os recentes acontecimentos na fronteira e as crescentes hostilidades com os demônios. A situação se tornou grave e requer nossa atenção imediata. Udir, como grande protetor, propõe ouvir sua perspectiva sobre a situação e me conte como foi seu encontro com o Lorde Demônio, diz Likir. Quando me deparei com o Lorde Demônio Malacar, percebi imediatamente a gravidade da situação. Sua presença era como um fardo sobre a floresta, uma escuridão que ameaçava engolir-la. Ele se moveu com um sorriso distorcido, seus olhos totalmente pretos eram como diziam as histórias e sua raiva. Como descrevo isso, era como se ele pudesse sentir a pureza da nossa terra e isso consumisse por dentro. O confronto foi breve, mas intenso. O Lorde Demônio mostrou poderes sombrios, conjurando maldições e uma grande velocidade, podendo se mover entre as sombras e criaturas que saiam de todos os lados para lutar ao seu lado. Minha determinação em proteger nossa terra era inabalável. Enfrentei-o, usando a força da floresta para me fortalecer. Eu pude ver em seus olhos o desejo de possuir o que os elfos tinham. Em um momento de fraqueza, consegui desarmá-lo e desviar sua atenção. Ele recuou, e em vez de obrigações com a luta, optei por não prolongar o conflito. Nossa terra era mais importante do que derrotar um único demônio naquele momento, mas algo me chamou a atenção, ele era muito novo então talvez os boatos que houve uma troca de Lorde Demônio que começaram a circular há alguns meses seja real e ele apenas tenha vindo testar a nossa força, diz Udir, com um tom sério e uma face cansada. A sala de reuniões mergulhou em silêncio após a descrição de Udir. Os conselheiros e líderes elfos compartilharam olhares preocupados, cientes de que a ameaça demônio estava se tornando mais audaciosa e perigosa. Agora, o destino dos elfos estava nas mãos desses líderes e de seus aliados e Arthur, Lutes e Átila apenas observavam calados. Udir havia contado em detalhes para eles que mesmo sendo jovem ele já era bem poderoso, poderoso a ponto de conseguir lutar com Udir. Chegou a hora de tomarmos decisões difíceis para garantir a segurança de nossa terra e de nosso povo. Precisamos considerar alianças, estratégias e ações para enfrentar essa ameaça crescente. Você tem alguma sugestão, Udir? Diz Likir. Udir respirou fundo antes de responder ao rei, ciente da gravidade da situação. Sua Majestade, a ameaça que Malacar representa não pode ser subestimada. No entanto, devemos considerar todas as opções com sabedoria. Primeiramente, acredito que é vital fortalecer nossas defesas ao longo da fronteira. Expandir nossas patrulhas e fortificações pode desencorajar futuros ataques, diz Udir. Isolda Astrala, líder da família dos magos, interrompeu com uma sugestão. E se explorarmos as antigas magias de proteção? Nossos antepassados tinham conhecimento de feitiços poderosos que poderiam fortalecer nossos fortes com barreiras de proteção. Frente a um Lorde Demônio não é muita coisa, mas contra forças menores será excelente, diz Isolda. Isso é uma ideia promissora. Além disso, penso em procurar aliados fora de nossas fronteiras. Existem outras raças e reinos que unem nosso desejo de paz. Uma coalizão unida poderia ser nossa melhor defesa. O Império nos deve ajuda, diz Elisande. Também recomendamos aumentar o ritmo de treino e convocar nossos jovens guerreiros para eles adquirirem alguma experiência para caso haja alguma guerra eles não sejam pegos de surpresa. Nossa juventude precisa estar pronta para proteger nossa terra, diz Tibalt.
Como mestre da guilda devo seguir as normas e não posso interferir diretamente, mas posso mexer uns pauzinhos lá dentro para conseguir reforços em outros reinos, disse Serafina. O debate ali seguiu por quase uma hora e o rei Likir, depois de ouvir todas as sugestões, fez uma pausa para pensar nas opções propostas. Sua esposa, a rainha Elidse, estava ao seu lado, observando atentamente as expressões dos líderes, e por fim, estufa o peito com um olhar confiante. Estamos diante de desafios difíceis e perigosos. É claro que a segurança de nossa terra e de nosso povo é nossa prioridade. Vamos adotar todas as medidas discutidas aqui. Expandiremos nossas patrulhas e fortificações na fronteira, exploraremos as antigas magias de proteção e procuraremos aliados em busca de uma coalizão unida. Nossa juventude será convocada e treinada para proteger nossa terra e vamos exigir explicações da Terra dos Pesadelos, diz Elidse. Udir, seu papel como grande protetor é mais crucial do que nunca. Conte com nossos recursos e apoio em suas ações para manter nossa terra segura e esperamos que seus herdeiros cresçam fortes e sejam assim como você, grandes aliados de nosso reino, diz Likir. Com essa reunião, os elfos deram o primeiro passo para enfrentar a ameaça dos demônios e garantir a paz que desfrutaram por séculos. Agora, era uma questão de implementar essas estratégias e unir os elfos contra o perigo crescente. Átila era o mais preocupado com a situação e Arthur percebia que seu irmão estava receoso, mas não tocava no assunto para preservar Átila já que aquele não era um assunto que eles deveriam se envolver por agora. Os três seriam os primeiros a sair enquanto Udir se despedia dos membros do parlamento. Vocês notaram a cara de cansaço do mestre, diz Átila. Sim, é estranho, ele não tem feito muito nos últimos dias, não era para ele estar daquele jeito, diz Lutz. Eu realmente notei, é estranho. Será que ele está doente? Diz Arthur. Eu não sei, mas isso não é de agora. Desde a batalha com o Lorde Demônio ele está estranho, diz Átila. Udir viria vindo em direção à saída. Vamos, finalmente acabei as formalidades, diz Udir. Eles seguiram de volta para casa e durante o caminho Arthur ativou seus olhos que tudo veem e observou Udir procurando algo de diferente, forçando sua vista e sua mana e finalmente encontrou algo anormal e descobriu o porquê de Udir estar se sentindo mal nos últimos meses. Chegando em casa Arthur parou de andar, ele havia pensado bastante e aquela era a melhor decisão que ele poderia fazer. Mestre, o senhor foi amaldiçoado não foi, diz Arthur. Udir, Átila e Lutz pararam de andar e os dois jovens se viraram confusos para Arthur. Como assim, diz Átila. Então você percebeu, você realmente tem bons olhos Arthur, diz Udir. Átila se virou assustado para Udir. Explica direito, diz Átila. Você provavelmente não sabe, mas na Grande Guerra o Lorde Demônio da Inveja era descrito como alguém que você não deveria enfrentar a menos que você possua magia sagrada ou que tenha certeza de poder matá-lo. O porquê? Simples, seus oponentes depois da luta logo morriam de uma maneira desconhecida, provavelmente o atual Lorde tem a mesma bênção e pensando bem faz sentido o ataque logo à fuga, ele está apenas enfraquecendo as ameaças e testando seus poderes contra adversários fortes, diz Arthur. Isso é verdade mestre, diz Lutz. Creio que sim. Venho lutando contra essa maldição há meses, mas não consigo me livrar dela, só consigo não deixá-la avançar, diz Udir. Tem algum jeito de pará-la? Se mandarem um cavaleiro sagrado ou um alto membro da igreja, eles podem retirar a maldição, diz Átila. Infelizmente não, essa maldição é exatamente como dizem os livros e o problema dela é que uma vez dentro do corpo você deve travar uma batalha interna contra ela e forças externas não conseguem interferir. Se eu fosse mais novo eu conseguiria lidar com ela em pouco tempo, mas considerando minha idade, só o tempo dirá, não sei o quão habilidoso é aquele Lorde, diz Udir. Mestre, eu posso tentar algo, diz Arthur. Os três olham para Arthur, Átila com esperança, Lutz com curiosidade e Udir com um olhar sem esperanças. Não adianta, mas se você tem algo que queira tentar, vá em frente, diz Udir. Arthur com seus olhos ativos se aproxima de Udir e coloca a mão no peito de Udir, na região do coração onde seus olhos mostravam estar a maldição e em seguida ativa a marca do Rei Demônio e tenta absorver a maldição. Udir começa a sentir seu corpo mais forte e em alguns segundos Arthur retira a mão do peito de Udir segurando uma energia escura e em seguida ele fecha a mão fazendo a energia sumir. Como? Diz Udir incrédulo. Essa é uma das minhas bênçãos, agora vocês conhecem mais uma delas, só falta uma agora para vocês conhecerem, o problema é que ela é a mais problemática e a que eu menos consigo usar bem, diz Arthur. Ferromancia, proficiência com a água, olhos que tudo veem, domesticar feras e algo que conseguir remover maldições e ainda tem mais uma escondida, depois dizem que os deuses não têm seus favoritos, acho que você só perde para os heróis Arthur, diz Átila. Talvez não, vai que ele é um herói e não sabemos. Quando formos a capital para participar da competição o Arthur tem que tentar pegar uma arma lendária, diz Lutz.
Acho que ele não consegue, não tem como alguém ser tão sortudo, diz Átila. Quer apostar, diz Lutz. Claro, diz Átila. Eu acho que você está destinado a perder Lutz, afinal como alguém que nasceu com a marca do Rei Demônio poderia ser digno de carregar uma arma lendária e conseguir a bênção do herói, pensaria Arthur. Quanto mais eu convivo com vocês mais eu me sinto velho, diz Udyr. Por que mestre, diz Átila. Eu me lembro de quando eu conheci você há 15 anos atrás, você era apenas um garotinho e quando me viu por reflexo se transformou em um cachorro para proteger sua irmã. Quando penso nisso não parece que aconteceu há muito tempo, mas quando te vejo eu percebo que sim, faz muito tempo, diz Udyr. Átila sorriu se lembrando do dia em que foi adotado. Arthur, me lembro de quando você chegou aqui, antes de você chegar nós estávamos presos no tédio da rotina e o Átila era bem preguiçoso por achar que não tinha ninguém na sua idade que pudesse ser um adversário para ele. Graças a você eu pude ensinar lições valiosas para ele aprender muito enquanto te ensino, diz Udyr. Eu que agradeço, eu estava muito tempo estagnado em minha magia, sem o senhor eu não teria evoluído tanto que eu evoluí, pode deixar que na próxima vez que aquele Lorde Demônio aparecer nós três vamos dar uma lição nele, diz Arthur. Falou tudo Arthur, vou mostrar para ele o poder de um dragão, diz Átila. E você Lutz, meu terceiro e último aluno, sinceramente eu não via muito bem o propósito em te ensinar no começo, achava que seria muito mais benéfico para você se você aprendesse em seu clã, mas como foi um pedido do Arthur eu aceitei e descobri o quão errado eu estava. Você é um excelente garoto, esforçado, honesto e com certeza será um grande homem no futuro que eu terei orgulho de falar que eu o ensinei, diz Udyr. Lutz sorri. Obrigado mestre, é uma honra poder aprender com você, diz Lutz. Agora que estou livre da maldição me sinto novo em folha, então vamos compensar os dias de folga que eu dei para vocês, tiveram um bom descanso então agora é hora de voltar a treinar com tudo, afinal eu só tenho mais um ano e ainda tenho muito a ensinar, diz Udyr, abrindo um sorriso inocente que fez os três jovens gelar de medo do que estava para vir.